Agora vamos mediar então. Vamos mediar o que aconteceu. Algumas pessoas estão me seguindo, elas mandaram para mim uma imagem, né? Teve uma professora que mandou para mim uma imagem e pediu assim, ó, faz a mediação dessa imagem para mim. Então, eu vou apresentar agora a mediação que eu fiz dessa imagem. É uma tarefa escolar, de uma apostila, simples, né? A primeira imagem, a imagem mostra um aviãozinho, igual a esse, com essas cores. A palavra avião, com a primeira letra, o A vermelho, e aqui um A maior, também em vermelho. E não tem nenhum enunciado. Então, essa é a tarefa. Eu vou mediar essa tarefa para vocês gravem aí essa imagem, né? Mas, então, eu fiz um planejamento dessa tarefa aqui. Vamos lá, como é que começa o planejamento? Primeiro, eu separo o conteúdo. Qual é o conteúdo que eu quero trabalhar? A representação gráfica e sonora da letra A, porque provavelmente é isso que a tarefa demanda, né? A modalidade dessa tarefa é figurativa e verbal. Figurativa porque ela tem imagens e verbal porque ela tem palavras. Aí eu vou lá assim, tá, mas na hora que eu estiver mediando, o que eu quero que a criança pense? Quando eu estou falando para ela, quando ela está pensando sobre o que eu falei ou quando ela dá a resposta do que eu falei. Ou que eu perguntei. Então isso a gente chama de fases do ato mental. Então tem a fase de entrada da informação, de elaboração da informação e da saída da informação. A entrada da informação, eu separei só essas aqui, mas todas as funções cognitivas do ato mental são 28. Para esse vídeo aqui, eu separei só essas aqui. Duas e 7. Só 7. Então, eu não preciso usar tudo. Eu separei esses aqui. Então, a primeira, na entrada, eu quero que a criança tenha uma percepção clara e precisa do quê? Do objeto avião, da palavra avião e da letra A. Tanto de forma sonora, quanto de forma gráfica. Análise e detalhamento. Tanto a análise do avião, por cores, as formas que ele apresenta, quanto a forma e as cores presentes na palavra avião, ou na letra em destaque, que é o A. E aí eu quero também que essa criança aprenda a coordenar 2 ou mais informações. Então, quando a gente vai comparar algo, né? Por exemplo, quais são as cores que apresenta no avião? Vocês lembram? Tem amarelo, tem verde, tem vermelho, tem azul. Por exemplo, a palavra avião começa com A, mas dentro da palavra avião também tem outro A. Mas o A que está lá dentro tem um acento. Então ele não é A, é É diferente. Então eles podem ter uma grafia parecida, semelhante, mas o som é diferente. Então eu quero que a criança coordene 2 ou mais informações, que a grafia é de um tipo, mas é muito semelhante, mas a forma de falar, aquele som é diferente. Então são 2 informações. Isso tudo eu tenho que fazer com que a criança compreenda antes de fazer a tarefa. A entrada da informação. São todas as minhas explicações. E para isso, tem um rol de perguntas que podem ser feitas para que a criança tenha clareza de tudo aquilo que tem naquela página para ser feito. Depois, eu separei aqui na fase de entrada da informação, de elaboração da informação, que ela então compare cores e formas e tenha pensamento hipotético. Por quê? Gente, uma habilidade que a criança tem que aprender no seu processo de alfabetização é construir hipóteses sobre a escrita e a leitura. Então, quando a gente está ensinando uma palavra ou uma letra, nós temos que fazer com que essa criança levante hipóteses sobre a escrita e a leitura. A partir do momento que a criança levanta a hipótese, ela já entrou dentro do processo de alfabetização propriamente dito. Então, quando a criança fala assim, prof, casa, usar, usar de Isabel, porque o meu nome é com Z, por exemplo. Então, ela está levantando uma hipótese. Aí o mediador, né, fala que não, que essa letra S, ela pode ter vários sons, é uma letra enganadora. Ela pode enganar a gente. Então, ela tem uma grafia, mas na hora da gente falar, ela pode ter outros sons.
Então, a criança vai levantando hipóteses. E o K de casa é o mesmo Q de Quênia com o K, por exemplo? Então, a criança vai levantando, né, hipóteses. E na saída, é assim, todo esse processo é para que no final, na hora de fazer a tarefa, a criança tenha 100% de acerto. Que ela não comece a fazer, apague, faz. Não, ela faça a tarefa com acerto. Por quê? Já foi tão explorado na entrada. A elaboração está clara, já levantou hipótese, o mediador já viu. Então, o êxito aqui vai ser próximo de 100%. Aí, o que eu quero? Que a criança consiga ter precisão na tarefa e use instrumentos verbais. Identifica o A, sabe que o A e o AN são diferentes, que existem outras letras na palavra avião, que esse V está presente em outras palavras, o I também, o OU. Então, aqui eu tenho as funções cognitivas de entrada, de elaboração e de saída. Mas, para a criança pensar tudo isso, lá dentro da cabeça dela, as conexões, ela vai fazer algumas operações mentais. E eu separei algumas operações mentais que eu vou instigar essa criança, vou gerar necessidade em cima disso. Que é, primeiro, identificar, identificação, análise e síntese, comparação e classificação. Então, o tempo todo as minhas perguntas que eu vou fazer vão instigar essas operações mentais. Por isso que eu digo, tem gente que vê meu vídeo, mediar é só fazer pergunta. Não. Mediar é fazer perguntas de forma intencional. Você tem que saber o que a criança vai pensar quando você fizer aquela pergunta. E que operações mentais ela vai estar fazendo. Então é importante. Quando eu falo, por exemplo, a letra A, ela tem que identificar isso. Ela tem que saber dessa letra A. Ela tem que analisar onde é que esse A pode estar numa palavra, no começo, no meio, no fim. Ele pode ter um acento aberto e fechado. Ela pode fazer síntese. Então o A está presente em um monte de palavras. Fez uma síntese. Ela pode comparar. Tem palavras que tem um monte de A, outras não tem A nenhum. Ela pode classificar essas palavras, seja numa separação de sílabas, seja numa separação de palavras, num conjunto. E aí, no nosso plano também tem um nível de complexidade, que eu ainda não apresentei em nenhum dos vídeos, mas é uma novidade aqui para vocês hoje. Essa tarefa, que tem o avião, a palavra avião e a letra A, ela tem um nível de complexidade muito baixo e um nível de abstração também baixo. Tem tarefas, que depois eu vou apresentar para vocês, que tem nível de complexidade alto ou altíssimo, né? E abstração também, mas não é esse caso dessa tarefa que essa professora mandou para mim. Então aqui nós vamos começar a mediar. Já fiz meu plano e geralmente quando eu faço o plano, com tudo isso, esse esquema, vamos até pensar, né? Vamos pensar aqui, ó. Eu pensei na parte da entrada da informação, da elaboração, na saída. Quais são as operações mentais, o nível de complexidade e abstração. Ok. Então agora eu vou começar. Eu pego a tarefa, entrego para a criança e digo para ela, observe a página. Quem já viu meus outros vídeos sabe disso. Forrest diz o seguinte, 1 minuto, deixe-me pensar. Então ninguém vai dar uma resposta de imediato se não pensar antes. E cada um tem o seu tempo de pensar. Então a gente dá um tempinho para a criança pensar. Observe essa página, vê o que tem aí. Até é difícil para o professor, porque essa página que a pessoa mandou para mim não tem nenhum enunciado. Só tem o avião, a palavra avião e um A. É isso. Então eu mediei isso achando, né, que a intenção é trabalhar o processo de alfabetização. Então eu peço para a criança observar a página. O que temos nessa página? A criança pode dizer o seguinte, não sei o que é. E ela pode dizer desenhos, letras, depende do nível de cada criança. Conforme as respostas dela, eu posso ter um direcionamento totalmente diferente desse que eu dei aqui, ó, porque essa minha mediação ela é hipotética. Eu fico pensando como seria. Mas às vezes quando a gente pega esse esquema aqui e vai aplicar na prática, vão surgir outras perguntas. Mas essas aqui vão te ajudar no direcionamento, por isso que é bom. Copiem todas as perguntas. Você conhece tudo que tem nessa página?
Ah, mas perguntar de novo? Sim, porque é que nós começamos, o que temos nessa página. Às vezes pode ser que não tenha nada, ou tem desenho, letras. Tá, mas você conhece? Eu estou começando a ir para os detalhes. Eu quero saber a zona de desenvolvimento real dessa criança. Então, por isso que eu digo, não é qualquer pergunta. A minha pergunta é para saber a zona de desenvolvimento real. Aí se a criança diz assim, ó, sei, eu sei o que tem nessa página. Aí você pede, então fale os nomes. Ah, tem uma palavra aqui, tem a letra A, tem um avião. E se a criança responde que não sei o que tem nessa página. Então, o que mais você considera bonito, interessante e colorido? Por que eu fiz essa pergunta? Porque quando ela diz não aqui, ela já vai ver que o negócio pegou para ela, já é difícil. Aí ela pode desmoronar, pode ficar triste, se sentir incapaz. Quando eu faço essa pergunta, eu já vou lá para a subjetividade dela. Aí eu digo assim, ó, então o que mais considera bonito, interessante, colorido? Ela diz, eu gostei desse aqui, ó, é bem colorido. Eu gostei desse símbolo, dessa imagem aqui vermelha também, gostei, parece uma casinha. Tudo bem. Então, a gente vai começar a explorar a partir de um sentimento de competência da criança. E não por ela não saber. Ou tem uma terceira possibilidade, ela pode dizer, não, isso é um avião. Então você sabe o que tem nessa página? Além do avião, o que temos? Ela vai dizer de novo, não sei. Aí se ela diz de novo, não sei, então eu vou te dizer o que temos. Temos letras, que são símbolos que usamos para escrever palavras, que é um conjunto de letras, um agrupamento. Eu posso dar o conceito. Lembra? Vygotsky já dizia, né? Do mediador. O mediador tem que estar ali junto. E Forrest vem dizer, o mediador é alguém mais experiente que vai entregar aquela informação para quem não sabe. Então, quando eu trabalho aqui, eu não espero a criança um dia estar madura para eu falar que aquilo é um avião, ou que tem letras, ou que aquilo é letras. Não, já vou lá e já digo, olha, além do avião, aqui nós temos letras. Letras servem para a gente escrever. E quando a gente agrupa um número X de letras, a gente tem uma palavra. Você está trabalhando um conceito com ela. Ah, não, mas ela ainda não está madura para entender isso. Quando é que ela vai estar madura para entender isso? Se você é o mediador e você sabe a resposta, você tem o direito de socializar com essa criança nessa interação. Não espere. Agora, se ela vai entender isso ou não, já é outra história. Agora, você vai dizer para ela que são letras e que as letras a gente usa para poder escrever palavras. As palavras é um agrupamento de letras, que tem regras esse agrupamento, que não é de qualquer jeito. Aí você pode perguntar assim, ó, como você disse que o agrupamento tem letras e algumas letras agrupadas são as palavras. Então você deu uma pista para a criança. Onde está a palavra? O que ela pode querer nos dizer? Aqui é o pensamento hipotético. Se eu tenho a figura de um avião, e tem uma palavrinha ali do lado, tem uma grande chance da criança acertar que aquela palavra ali se refere ao desenho. Avião. Então ela vai dizer avião. Ótimo, é avião. Você acertou. Viu como é fácil? Tem várias pistas. Mas o que eu estou trabalhando ali? A questão da competência. Ela tem que acreditar que ela é capaz. Eu dei pistas. Dei pistas. Mas ela se sentiu cognitivamente capaz de relacionar aquele desenho com aquela palavra. Aí sim. Onde está a letra? Aí você tem uma letra, né? Que é a letra A, que está separada. Você vai lá na palavra avião e a criança vai identificar comparando aquele A em destaque com o A do avião. Que aí ela vai descobrir que tem dois, né? O que isso significa? Você pode perguntar. Aí você pode ler para a criança a própria palavra avião. E ela vai chegar que aquela letra ali, então, é o A de avião. Temos a letra A. Você conhece alguma palavra com a letra A? O que a gente está fazendo, gente? Aqui, nós estamos fazendo com que ela transcenda. Saia da sala de aula, saia cognitivamente, né? Daquele momento ali de mediação e comece a relacionar outras palavras que também ela conhece com A. E aí essas palavras é legal você escrever tudo no quadro ou numa folha. Tem alguma palavra com A nessa folha, então?
Ó, voltamos lá. Aí vamos lá de novo. A identificação, a comparação e a análise. A palavra avião, né? Vamos ver a palavra avião. Observe o avião. Ah, não. Vamos ver o avião. Porque a gente já fez com a palavra. Agora vamos ver o avião. Observe ele. Depois descreve. Que cores temos? Ela pergunta, não sei. Você conhece as cores? Sabe me dizer alguma? Se não sabe, apresente as cores para a criança. Experimente, pinte. Vamos colorir, vamos misturar. Fazer uma experiência com as cores. Se a criança diz sei, as cores são amarelo, azul, verde, vermelho e branco. Você está vendo aí na tela ou volta o vídeo para pegar a imagem. Você já viajou de avião? Olha aqui, mais uma transcendência. Você já viu um no céu? Por que eu quero que ela faça transcendência? Para ela dar significado a essa palavra avião. Para a palavra avião tem um sentido. E quando ela vê essa forma sonora de avião, ela então fazer uma relação significativa, um contexto. Então, depois dessa transcendência aqui de relacionar, né? Se a criança já viu um avião no céu, já viajou de avião, você pode pedir para ela desenhar um avião, que daí você vai ver as habilidades de coordenação dela, de cópia do modelo, que é uma transposição, né, virtual. Você vê um modelinho de um avião e tentar reproduzir ele, ou imaginar e tentar reproduzir ele. Isso é um desafio. Agora, o que será que temos que fazer nessa página? Vê, aí é que você então vai ver o que tem para fazer naquela página. Tudo que eu falei até agora foi só entrada da informação e elaboração. Porque o fazer a tarefa é a saída. O que temos para fazer nessa página? O que te diz isso? Estou levantando hipóteses. Quantos As temos nessa página? Tem 3. Por que 2 As são vermelho? O primeiro A de avião e o A de destaque são em vermelho. Então aqui a ênfase está nos detalhes. Então temos 2 As diferentes. É por isso que vou lhe falar o som deles, que também são diferentes. Aqui é a troca de experiência entre o mediador e o mediado. Então um é o A, que os dois estão em vermelho. E o outro A que é diferente não é A, é an. Então, essa diferenciação sonora, para quem está no processo de alfabetização, é importante. O que isso significa? Os As, né, tem o mesmo som e tem o an, que tem uma pronúncia diferente. Quando falo an, você lembra do quê? Outra transcendência. Você gostou? O que você aprendeu hoje? Eu estou construindo o significado. E uma observação importante, assim, quando você trabalhar o A e o AN, dê as pistas sinestésicas. Porque dentro do EduSer, nosso programa de acelerar a aprendizagem da criança com deficiência intelectual ou dificuldade na aprendizagem, a gente está falando um pouco ou muito próximo do processo de alfabetização. E aí no nosso programa a gente usa 3 itens que são importantes para a criança se alfabetizar. O fonema, o grafema e a pista sinestésica, que ela pode ser usando os dedinhos, tipo A, ou pode ser só com a boquinha, an. Então isso é importante. Você pode usar o método das boquinhas e dos dedinhos, que são pistas sinestésicas para que a criança compreenda e diferencie um som do outro. Essa parte da sinestesia é importante, especialmente para a criança que tem dislexia, tá bom? Então é isso aí, gente. Hoje foi essa mediação que eu apresentei para vocês. Copie todas as perguntas. Copie todas as perguntas. Experimente fazer diferente. Experimente usar, que agora começou o ano letivo. Esse mesmo processo aqui pode ser para o A, para o B, para o C, todas as letras do alfabeto, várias palavras. Você recebe os encartes do alfabeto inteiro, a imagem, a letra e a palavra correspondente. Você pode usar essa mesma mediação aqui que eu fiz, igualzinha, certo? Você pode usar toda ela em cada letra que você for trabalhar com as crianças. Porque a mediação não precisa fazer todo dia sua aula ser mediada, mas algumas aulas são muito bem mediadas, para que realmente aconteça essa reestruturação das rotas das sinapses. Isso é importante. Eu sempre recomendo 2 vezes por semana fazer a mediação com o grupo.
ou com o grupo, ou com o seu aluno de forma individual. Porque eu estou falando aqui, por exemplo, das segundas professoras, né? Ou de quem atende, as psicopedagogas que atendem em consultório. Também é importante. Então, às vezes a criança vem de 1 ou 2 vezes por semana no teu consultório. Pega uma letra dessa para fazer bem a mediação. Porque a partir de uma boa mediação, ele vai fazer as transcendências e as abstrações que são necessárias no processo de alfabetização, levantando hipóteses sobre a construção da escrita e da leitura. Espero ter contribuído com você.